entendo tudo que é dito, eu entendo quando eu vou pra lá, eu entendo tudo que eles dizem, mas eu não preciso falar, eu respondo em português, então nunca aprendi a falar. Mas eu cresci viajando, meu pai era diplomata, então isso também é uma parte importante da minha vida. Eu cresci em diferentes países, eu cresci aos 2 anos, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, fui indo para os países para onde ele era transferido. Então eu comecei pelos Estados Unidos, dos Estados Unidos meu pai foi transferido para a Áustria. Então dos 2 aos 10 anos eu fiquei fora do Brasil. Mais tarde eu cheguei a viajar mais uma vez para o último posto ainda, não dele, mas o último que eu acompanhei. Ele foi para Genebra e ao todo eu passei 10 anos fora do Brasil e talvez por isso, eu não sei, viagem acabou se tornando uma coisa muito frequente na nossa vida, na nossa família. A gente guarda dinheiro para tentar fazer viagens anuais e nós fomos para lugares, nós fizemos várias viagens, eu digo nossa família, nós fizemos várias viagens para lugares surpreendentes como, sei lá, África do Sul. A gente foi esquiar já nas montanhas do Colorado. Olha, pena que isso aqui vocês não estão podendo, eu não estou podendo mostrar as imagens para vocês, porque foram todas viagens inesquecíveis. Há um ano e meio atrás, por exemplo, a gente deu uma volta de carro na Sicília. A gente fez um road trip pela Sicília, parando em cidades históricas, em restaurantes. Isso também, cada uma dessas viagens, eu acho que merece quase um podcast, isso merece ser contado, porque foram os lugares que nós conhecemos, cheios de história, cheios de uma beleza intoxicante. É algo assim de você ficar sem palavras, de você... o quanto eu me surpreendi com diferentes lugares que eu conheci. A Sicília é um bom exemplo disso. Quando eu fui para Sicília, eu esperava um lugar muito mais... As pessoas sempre, os próprios italianos se referem à Itália, à Sicília, como a região mais pobre da Itália. E eu esperava um lugar muito mais próximo da realidade brasileira, algo talvez onde via-se pobreza, como vê-se no Brasil. E, no entanto, não, faz parte de um dos países do G7, é um dos países mais ricos do mundo. Então, mesmo a região mais pobre da Itália é longe de ser subdesenvolvida. E eu não sei, eu esperava outra coisa. Eu fui surpreendido pela riqueza histórica, pela beleza natural. Fui levado a várias cidades. Para quem gosta de história, quem se interessa por diferentes períodos da história, o barroco ou a antiguidade, você vai encontrar de tudo lá, um pouco. Palermo é de uma beleza transcendental. É algo difícil de descrever. Foi ocupado pelos mouros, pelos normandos. Tudo isso está presente e misturado muitas vezes nos mesmos palácios. Então você vê detalhes de coisas árabes misturado com coisas normandas. É uma coisa que eu não conhecia bem a história da Sicília, e eu fui aprendendo sendo levado por sicilianos. Do mesmo modo, quando eu fui, por exemplo, conhecer também, eu fui levado para Capri, a região de Capri. A Capri fica em frente a Nápoles, que é uma cidade fundada pelos gregos, e onde você encontra a história milenar lá, desde resquícios romanos, ruínas romanas, resquícios gregos. O maior museu histórico da Itália fica em Nápoles, e do lado de Nápoles você ainda tem Pompeia. Então essa outra viagem também que nós fizemos, que também é difícil, me faltam os adjetivos apropriados para descrever a sensação.
de ter visto esses lugares. Eu cresci ouvindo falar nessas ruínas e eu tive a sorte, a minha sogra, sabendo que eu estava indo conhecer esses lugares, eles procuraram um historiador, um arqueólogo que foi conosco até as ruínas de Pompeia. Então ele foi nos descrevendo o que nós estávamos vendo, o que cada uma das casas, a quem pertencia as casas, detalhes da arquitetura, de como as casas tinham sido construídas, quais eram as primeiras casas, as casas mais antigas, como funcionava a cidade, quem eram as casas dos aristocratas ou das pessoas comuns. Tudo nos foi dito por um arqueólogo. A gente teve esse privilégio de ter tido uma assistência universitária junto conosco, e depois a visita ao próprio museu também arqueológico de Nápoles também foi com esse mesmo arqueólogo. Enfim, e assim foram diferentes viagens que nós fizemos. Cada uma delas merece uma história, um podcast separado. Cada uma das minhas várias experiências com música merecem ser contadas. As aventuras pelo Brasil afora. Eu conheço o Brasil como poucas pessoas. Eu conheço todos os estados brasileiros, eu conheço o interior de quase todos os estados brasileiros. Eu estou há décadas viajando pelo Brasil e eu conheço nosso país como poucas pessoas. Me deu uma esperança, sabe? Que esse país vai um dia dar certo. Eu conheço a natureza do povo brasileiro, eu conheço a índole do povo brasileiro como poucos. Não que eu seja particularmente sensível, possivelmente eu seja, mas eu sou, mas pela natureza do meu trabalho, de ficar viajando todo fim de semana. O Capital é uma banda que viajou ininterruptamente durante décadas. Nós demos milhares de shows e eu tive em contato com... Eu fiz essa conta uma vez. Nós recebemos aproximadamente umas 30, 40 pessoas por show e nós demos nos últimos, acho que, olha, do acústico pra cá, que é de 2000 pra cá, nós demos aproximadamente 2.000 shows. Ou seja, se eu encontrei 40 pessoas por show, eu fui apresentado pessoalmente a 80.000 pessoas. Uma vez a gente calculou a quilometragem que nosso ônibus já tinha rodado. Porque nosso ônibus, ele é trocado a cada 1 milhão de quilômetros. E ele já foi trocado 2, 3 vezes. Para vocês terem uma ideia, o que isso representa é o seguinte: a distância média entre a Terra e a Lua são 400 mil quilômetros. Então era como se nosso ônibus fosse trocado a cada ida e volta da viagem à Lua. Então nós já fomos e voltamos da Lua várias vezes, a distância equivalente à Lua, várias vezes. Nessa quilometragem toda nós conhecemos cidades muito pequenas, cidades desde 30, 40 mil habitantes até todas as capitais, grandes cidades brasileiras. Nós já passamos por momentos de glória, de tocarmos para dezenas de milhares de pessoas, de sermos a coisa mais quente no Brasil, até momentos também de dificuldade. Por exemplo, nos anos 90, quando eu saí do Capital, foram anos, meados dos anos 90, foram anos muito difíceis, mas que foram anos que me renderam um bom aprendizado. Foram anos onde me foi ensinado... O fracasso te ensina muita coisa também, eu acredito. Ensina a você não ser excessivamente autoindulgente, a você não se deixar carregar, se embriagar pelo sucesso. E eu experimentei esse aspecto também de uma carreira artística, os dois lados da moeda. Eu acho que isso rende rende um assunto em separado. Enfim, gente, eu tô aqui falando há alguns minutos só sobre as coisas sobre as quais eu pretendo falar. Todos esses diferentes aspectos da minha vida, eu acho que, como eu disse no começo, mereciam um bom livro ou mereciam vários podcasts.
várias diferentes histórias, cada podcast dedicado a um aspecto, uma área de interesse da minha vida. Eu não vou enumerá-los aqui de novo para vocês. Ouça o podcast, eu falei de várias coisas que me interessam, várias coisas que eu vivi. E ao longo desses próximos meses, semanas, eu vou falar sobre esses assuntos todos. Então é isso aí. Eu já me foi dito várias vezes que eu falo pelos cotovelos. Então eu acho que eu tenho o perfil perfeito para fazer podcasts. Outra coisa, além de falar sem parar, eu tenho uma curiosidade muito grande. Então eu tenho muitos assuntos, muita coisa me interessa, eu vivi muita coisa, eu viajei muito, eu li muito, eu fiz muita coisa. E eu tenho assunto para muitos podcasts, eu espero que vocês se divirtam. Eu certamente vou me divertir contando essas histórias todas para vocês. E é isso aí, sejam bem-vindos. Esse aqui é o primeiro Dinho Cast. Eu queria só dar mais ou menos um panorama de tudo do que eu pretendo, onde eu pretendo chegar com esses podcasts. Eu pretendo dividir as minhas experiências com vocês. Eu sei que muita gente se interessa por esses diferentes assuntos. Possivelmente pessoas que não conheçam a minha música ou não gostem da minha música, pode ser que se interessem pelos podcasts. Enfim, é uma aventura nova, é uma página nova na minha vida. Vou tentar isso pela primeira vez agora. Eu com certeza vou me divertir e eu espero que vocês se divirtam também. É isso aí, valeu. Você ouviu Dinho Cast, um podcast Pod Agency.